Olá, pessoal! Bem-vindos ao Odonto na Boca do Povo. Eu, Viviane Nadeu, hoje com mais um episódio sensacional com a doutora Maria Cláudia Turelli, meu amigo. Roberto Abdala Júnior. E o meu amigo. Alexandre Casarim. Hoje falando sobre odontopediatria. Ela é mestre especialista em odontopediatria. Muito obrigada por ter vindo mais um dia aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite novamente. Tirar várias dúvidas dos nossos pacientes. Sensacional, né? Muito bom. Das mamães e os papais dos nossos pacientes. Certo? Com certeza. Estou à disposição. Obrigada, viu, por ter vindo. Começa aí, Abdala. Um monte de pergunta. Vai você primeiro. Vamos lá. Pergunta, porque sempre aparece no consultório pacientes, os pequenininhos, né? Que vêm com o dentinho quebrado e tudo mais, os acidentes, né? Uma pergunta que os pais fazem, né? Meu filho caiu e o dentinho saiu uma parte dele, né? Se for um dente de leite, o que eu faço quando o dente de leite quebra? Isso. Então, geralmente bate o desespero dos pais, né? Porque justamente naquele momento existe um pânico da criança pelo susto e, ao mesmo tempo, a repercussão daquele momento com os pais. Os pais são mais, então, eu acho. Isso. Como a base do meu atendimento é a psicologia aplicada, a odontologia e a odontopediatria. Você chega a tá lá assim, ó. Já assusta duas vezes. Assusta pelo acidente e assusta, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes a criança já está assustada, porque os pais também amedrontaram, né? Então, dependendo do impacto do acidente, a criança também já fica, né, com a boquinha cheia de sangue, com o traumatismo, né? A primeira coisa, é difícil falar uma coisa dessa, mas manter um pouco a calma. Porque o que acontece? A criança, ela fica com um comportamento... É um espelhinho. É um espelhinho, exatamente. Espelhinho do papai e da mamãe. Exatamente. E esse perfil que o paciente já vem pro odontopediatra, né? Então, primeira coisa é lavar bem a boca. É difícil encontrar o fragmento, mas seria muito interessante que fosse... Um pedacinho é legal levar. Isso. Do dente de leite. Do dente de leite. Que ele fosse condicionado, principalmente não seco, né? O que é condicionado? Ótimo. Na verdade, seria bom que colocasse num recipiente que ele tivesse... Claro que o ideal seria o leite, porque tem propriedades parecidas. No caso das crianças que saem o dente inteiro... tem as células que são ao redor dessa raiz, ela tem maior compatibilidade com o leite, onde você armazena até levar para o atendimento de urgência. Nos casos dos fragmentos, né, o que conseguir levar para o consultório ajudaria para fazer a tentativa da colagem. Mas a gente sabe que é difícil, naquele momento de desespero, encontrar esse fragmento. E se o cara não tem o leite? Tipo, você não tá andando na rua com um litro de leite. Aí, tipo, aconteceu o acidente. Tem alguma outra tem aquelas histórias que o pessoal fala, coloca o dente debaixo da língua. Uma doideira. Então tem várias polêmicas, por exemplo, que às vezes a criança, ela bateu a boca também na terra, né? Então tem várias coisas associadas. Eu acho que uma das dicas que eu daria é procurar o odontopediatra até 3 horas. O que acontece? Quanto mais você demora, mais do que 8 horas, o prognóstico, ou seja, o resultado da resolutiva, ela é menor. Porque a gente tem se você aguarda esse período e você armazena direitinho, dá para reimplantar esse dente. Se for de leite, reimplanta? Isso. Aí que tá. O cirurgião dentista, ele precisa cruzar alguns dados. Né? Ele precisa entender a idade cronológica com a idade dentária. Como que está a formação dos dentes de leite? Que a gente chama também, tem os estágios de Nolas. Então, a gente precisa cruzar os dados para ver se realmente um reimplante ele é possível. Se a formação da raiz... Falar que não, que dente de leite não reimplanta, não. Então, a questão é o seguinte... Permanente, sim. Permanente, Não, mas a questão é o seguinte, também a gente tem que ver as crianças que são bem jovens. O que acontece quando o germe do dente permanente ele está bem longe, bebezinhos que já havia acontecer... Essa é confusão, hein? Isso. Na verdade, o que acontece? Eu já acompanhei casos em que houve acidente, um bebezinho entrar no fogão e o fogão virar em cima. E quando foi escolhido para reimplantar, na verdade, esse bebê era bem jovem. Então, o germe estava bem, a sementinha do dente permanente estava bem alto. Claro que tentar evitar de reimplantar, continuando a história, porque a gente sabe que, na verdade, a prática clínica ela é difícil. O acompanhamento pós também é difícil, por isso que cada caso é um caso. A grande probabilidade é não reimplantar. A maioria não reimplanta. E acompanhar. O de leite. Isso. Mas, como eu falo, cada caso é um caso, tem que ser avaliado e tentar procurar o cirurgião dentista, odontopediatra, especialista, até de 3 até 8 horas. Quanto mais cedo, melhor. Mais fácil de tomar a decisão. Mas se o cara não tem o leite lá, e aconteceu isso até ali no odontopediatra, deixa ele seco lá, enfia no bolso e vai embora, ou você tem alguma outra opção mais então, rápido ali? O que acontece assim, se for o fragmento, claro que
Eu estou falando de situações de super urgência, né? Como você falou, não tem nenhum outro recurso para colocar. Já, né, tem Quem está andando com a criança falando, ó, tem um litro de leite aqui. Isso, essa é a realidade, né? Então, se conseguisse colocar um soro fisiológico, esse dente tivesse hidratado, seria melhor até por causa da cor do dente. Água seria hidratação, não? Sim, seria menos mal, né, numa situação dessa. Porque a questão que envolve muitas coisas, né? Na hora que o paciente ele já está desesperado, os pais têm até dificuldade de limpar a boca da criança pelo susto que aconteceu, né? Dependendo de como está esse impacto. Às vezes tem um envolvimento só gengival, só labial, né? Tem do osso também. Isso. Então, assim, lavar bem a boca, um alimento mais gelado, uma compressa, né? Eu gosto de explicar, né? Contar até 10, tirar um pouquinho, para também não ter uma O que clima... seria uma compressa? Colocar um gelo, pode ser numa toalhinha. Eu gosto de indicar, ao invés de colocar só no saquinho plástico, porque às vezes pode ir direto Queimar na pele da criança a pele. e queimar. Né? Você pode colocar numa toalhinha, se possível. Eu indico até molhar um pouquinho para que essa temperatura passe mais rápido, em situação de emergência, e fazer uma compressa, principalmente no local, tecidos moles. Então, é mais fácil a gente reimplantar um dente permanente do que um de leite. Se esse dente for avulsionado por inteiro, procurar leite, uma solução fisiológica ou água. É isso, pessoal? Isso. A gente está falando de crianças de qual a idade a gente está falando especificamente? Então, por isso que a gente tem que cruzar os dados, né? Qual foi o caso, qual a idade cronológica? Por exemplo, geralmente, as crianças, elas começam a fazer a troca dentária em torno de 6 anos e meio, né? Que começa a dentição mista. Então, ela pode ter, por exemplo, os incisivos com 7,5, cada um no seu perfil, né? Então, dependendo dessa fratura do traumatismo, pode ter acometido o dente de A leite. fada do dente, né? Tem Ou dente permanente. a história Né? da fada do dente. história. Tá, e aí quando eu tenho o dente de leite e eu perdi esse dente, não tem mais como reimplantar, e a gente sabe que o dentinho permanente está lá em cima, bem longe de descer, né? Quais as medidas que a gente cabe, né, para esse paciente para aguardar o dente de permanente descer? O que a gente tem que orientar esse paciente? Isso. Hoje a gente faz as reabilitações protéticas em criança, né? Existem vários dispositivos que a gente pode escolher de O que seria uma acordo... reabilitação protética? Colocar um aparelhinho que tem um dentinho artificial para repor aquele local onde foi perdido. Porque tem estudos que falam também sobre os quesitos estéticos que a criança tem. Bullying, né? Isso, bullying, Aí- fonética. O que falam, como eu falei, não sou da área, mas aquela coisa. O que tem a ver a história da chupeta? Diz que a chupeta é o mínimo de usar. Tem o que se fala? Eu não sei, eu estou. Era o trauma, pô. Não. No caso do dente, tem alguma coisa a ver? Isso que eu tô. Caiu com a chupeta, é isso que quer dizer? Exato, alguma coisa Tá. tem. Caiu com a chupeta, eu acho que ele quis dizer. Entendeu? Alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com isso? Isso, são os dois fatores. Eu achei interessante. Bom, tem estudos. Não chama. Isso. Era a quarta ou quinta pergunta essa aí. É outro assunto. Era outro assunto. Você vai fazer, Ajuda pra eu te ficar ajudar, bonito, né? você vai arredondar ele, Eu te entendi. ajudar. Depois fala que eu pego no seu pé. Ajuda eu te ajudar. Vamos unir. Arredonda. Pode arredondar. Bom, é que você é ortodontista, né? Vou falar eu com a visão do ortopediatra, Não, mas né? a sua visão é só o time ali, né? Tem estudos que falam que as crianças que fazem o uso, né, de sucção de chupeta, dedo, mamadeira, quando eles apresentam a mordida aberta, eles podem, de acordo com o posicionamento dentário, ser mais susceptíveis também ao Eles traumatismo estão mais dentário. evidentes pela movimentação que a chupeta causa. E isso, porque a mordida também fica, a gente chama, né, do overjet, vamos falar que é um dentinho um pouco mais para frente, então geralmente está associado também a fatores comportamentais. Por quê? A gente fala mais ou menos pelas etapas de desenvolvimento psicológico infantil que existe um pouco de etapa da birra, né? Mais ou menos em torno de 1 ano e meio, 2 anos, assim, você vai mudando essa faixa, né? Até mais ou menos uns 5 anos, 5 anos e meio, onde a criança ela fica mais ativa. Então, a probabilidade de ela cair também da própria altura é maior. Então, juntando as duas coisas, que a gente poderia dizer que se a criança tiver algum hábito e já tiver uma mordida aberta, ela pode, às vezes, ter um traumatismo e, às vezes, ter traumatismos sequentes. Sim, Tá? por Como a gente conta da fala. posição. Da posição, a criança ser um pouco mais arteira, digamos assim, a criança que quer explorar um pouco mais o ambiente, né? Os acidentes acontecem. O coleguinha deu a cabeçada, o joelho na boca do outro, vim muito isso no consultório, a cabeçada também, né? Agora, uma pergunta interessante. Olha, então eu coloquei, o paciente perdeu o dentinho de leite, a gente está mantendo aquele espaço, né, com uma prótese, né? E esse dente permanente que está lá, ele não desce, não tem o que fazer, ele não está vindo. O que a gente pode fazer?
é que geralmente a gente faz um acompanhamento precoce para justamente trabalhar aquele espaço, né? Se eu falo, não vou causar as discórdias com a parte Não, mas ortodôntica. esse assunto é legal pra gente Né? dar uma debatida. Eu Só que é a sua opinião também, né? Eu vou falar mas com uma é- linguagem A ideia é essa aí. pô. Essa aí. tranquila que eu falo assim para os pais para entenderem, né? Eu falo assim que mais ou menos até uns 6 anos, né? O terço médio da face não se desenvolve, não cresce tanto. A O que é questão o terço médio da face? Isso, na verdade, a região média da face, olha, anterior, geralmente é onde não tem muito desenvolvimento. Tipo, a parte de cima do... Isso, da maxila. Ah, debaixo do nariz aí. Isso. O que acontece é que, geralmente, se tem um traumatismo, a gente já indica para fazer um mantenedor de espaço, que daí poderia ser com dentinho artificial. A gente pode misturar com dispositivos ortodônticos também, tem várias formas. Mas, geralmente, o acompanhamento, quando o dente vai ficar impactado, que é preso lá em cima, é se houve um fechamento do espaço ou uma perda muito precoce. Então, geralmente, a gente precisa ampliar, aumentar esse espaço para depois fazer tracionamento. Mas, geralmente, é muito difícil fazer dos incisivos. Não sei os casos que vêm para você, né, Abdala? Geralmente é mais É canino. que eu colo muito os Não é dispositivos. difícil, né? Não é difícil, não. Bem Aqui, difícil. Aí é, sim, Isso aqui é central. só chega aquelas que armadilhas de só ouro. chega pra mim isso, só chega pra ele isso. Por isso que... Esse filezinho de difícil, não. Pra mim é direto. E de incisivo? De incisivo, tem canino, muito canino, Isso, muitos Tem caninos caninos pra gente ver. transposição, Isso, nasce isso que eu o ia falar. canino entre molar. Isso que eu ia falar, transposição. Isso, eu pensei nessa situação, Olha que né? legal. Por isso que é interessante, né? Você ver a casuística, os casos clínicos de quem vem para um, vem para outro, né? Porque geralmente a gente precisa de trabalho conjunto, é aqui, né? Na verdade, o odontopediatra depende do orto, que também a gente conversa junto com o cirurgião, né? Muito legal essa discussão. Multidisciplinar, não é só perder o dente, né? Tem que envolver todo mundo. Aí acaba envolvendo, né? Isso. Mas então faz os tracionamentos. Aí eu vou lá, abro a gengiva, colo um dispositivo ou faço uma perfuração no dente, que quem tá me ouvindo vai querer me matar, né? Que não querem que perfure o dente. Não se perfura o dente hoje em dia, doutora Viviane. Mas às vezes é o mal necessário, porque não tem, no centro cirúrgico não tem o arzinho, entendi. o ar comprimido, para eu secar e eu Ela não colocar perfura- ela adesivo. não perfura, não, né? ela não perfura. E aí eu sou obrigada às vezes a pegar a broca Mas e não- perfurar não o dente para precisa conseguir ser. laçar, não tem como. Não perfura, não. Né? A brincadeira de Brincadeira. 1980, o Ah, MacGyver, pegadinha. né? Mais um. Pegadinha, Mais um malandro. aí. E aí a gente deixa que ele também me ensinou, porque ele me deu uma bronca que ele falou que eu não sabia fazer o fio Não. que deixava pendurado lá. Para ele, eu vou dar ele bronca, quer né? que eu faça, como é que você quer? Você acha que eu dou bronca? Ó, mas- Como Horrível. ele quer que eu faça as Claro que não, bolinhas. né? Ele me ensinou a fazer com o explorador as bolinhas, aí trança, aí bolinha, e trança. eu só falei que eu não Ele falou, briguei. pô, Viviane, você vai me entregar desse jeito, você tem que fazer isso e isso. Eu falei, meu, no meio do vucu-vucu, paciente sob anestesia geral, você quer que eu fique fazendo bolinha? Mas eu faço, agora eu faço. E não ficou melhor? Isso é Ficou aprender. pra você, ficou Mas isso não é muito bacana, porque a gente está falando, né, uma parte clínica e o que a gente aprende um com o outro, né? É Sim, o sempre. tempo todo aprendendo, É né? muito gostoso. Você vê um trabalhar, você aprende, você pega um pouquinho. O que é bom, você pega, vai lá. É bem Isso é muito interessante. importante, a gente não vive trabalhando sozinho, né? Legal, então nós orientamos o paciente o que fazer durante um acidente, né? E o flúor, que é uma situação que eu acho que também é polêmica, né? Quando eu estudei lá, um pouquinho, testei uns 2 anos atrás, né? Me formei, sou formada. Nem se existe mais, né? Eu aprendi que a gente não podia colocar flúor para crianças. Como é que tá essa mudança toda? Porque tudo muda, né? Então, hoje o que eu estudei já não é mais. Me conta o que está acontecendo com o flúor na vida das crianças. Eu gosto de falar de um jeito bem simples, sabe? Até tem um livro, né, que se chama Odontopediatria para Pediatras também, para a gente poder fazer essa correção dessas informações, né? Porque, na verdade, o flúor ele é indicado, principalmente quando você tem o rompimento do primeiro dentinho, né? Porque a questão é o primeiro dentinho apontando, né? Bactéria já no local. Então, aumenta o risco de cárie dessa criança de acordo com a dieta, né? Se tiver já... Então, apareceu o dente, tem que ter flúor. É isso? Porque eu aprendi que era esperar os Isso não 3, 4 existe anos. mais. Não Você existe usava mais. orelhão. Hoje a gente não Sim, usa mas mais orelhão. Gente, Usava o mas quê? eu já orientei Entendeu? o paciente há O 3 que é um anos, 10 orelhão? anos. Não é da sua geração, ela usa orelhão. Não disse que Não, mas eu quero tecnicamente, eu quero entender. orelhão é aquele que você ligava, pô, que não tinha celular. Ah, tá, tô pensando Ué, que tá tá usando outro pensando em quê? tema aí. Não, tá, Fiz beleza. uma analogia. Acorda aí, Tá, bicho. desculpa aí. Ele já tá pescando. Você não sabe onde ele tá. Vai fechando o olho. Vou dar um tapa na mesa que você vai Não comeram acordar. feijoada antes de eu chegar, não, né? Não. Porque pode parecer. Né? É pork chicken. Ah, pork chicken. Pork Porque chicken. é um que parece o outro. Exatamente.
Era uma galinha da Angola. Exatamente. Não briga, vai na minha. Não discuta com a cozinha. Exatamente. Isso não é bom. Exatamente. Aprendi isso. A gente tava Então falando o quê mesmo? volta no flúor. Flúor, boa pergunta. Forma bem simples. Creme dental, sempre com uma concentração, que é a vitamininha do creme dental, que é o flúor, acima de 1000 ppm, que é a dose. Então, sempre quando for comprar um creme dental... Tem no infantil- tubo isso? Isso, é difícil de enxergar. É. Então, por exemplo, se o filho for escolher de acordo com o personagem, tá bom, dá uma olhadinha atrás. Se a concentração for acima de 1000 ppm de flúor, é o creme dental. Independente ideal. da idade. Independente da idade, cremes dentais infantis são à base de sílica, então não tem abrasivo, porque a estrutura dentária da criança não é igual. Eu encho aquela a escova assim, Já faço uma... A estrutura do dente de leite, ela é um pouquinho... Similar ao permanente, porque tem um perfil, né, de configuração diferente dos dentes permanentes, por isso que os cremes dentais precisam ser de sílica, né? De um jeito mais simples. Agora... Você achou que ficou simples isso aí? Ai, desculpa. Falando de sílica? Vamos destrinchar, que é aquele Não, não creme precisa dental mais, destrinchar, não. mais, Não. mais transparente. Não precisa desinchar, não. Tá Isso. bom assim. Só que nada adianta comprar o creme dental com a concentração correta se não procurar o odontopediatra. Porque a concentração pode estar certa, mas a quantidade, como você falou, está errada. Por isso que a gente gosta sempre de explicar. A gente sabe que falam, né, sobre a quantidade de um grãozinho de arroz, de ervilha, enfim, mas fica confuso, né? É bom mostrar mesmo na escova qual é a quantidade. Mas você sabe que as propagandas na nossa época, né? Você lembra a propaganda da Ela Colinos? Nem quer existe falar mais, assim. né? Eles faziam aquela... Tá, Fala o a nome cerda dela, aqui dela. fazia assim, até com a pontinha do creme dental, Gordinho. excesso, gordinho. Né? Eu adorava Colinos. Eu lembro até a cor. Amarelo. Tubo metal? Com uma linha verde, tinha alguma coisa assim. Uns Só tubos que de isso ferro ficou, duro, né? e não existe uma propaganda dos gente, ou dos cremes dentais. Faça uma propaganda que aplique direito, corretamente a pasta, né, o creme dental na escova, não é isso? Isso. Por isso que é muito E dá importante. pra gente dividir a quantidade por idade, assim, pra facilitar pro Dá. cara? Mas posso falar de um jeito assim, bem para, né, os pais que estiverem assistindo? Claro. Porque é o seguinte, quando a gente começa a falar o grão de ervilha, né, o grão de arroz, fica tudo meio confuso e o grão de ervilha às vezes fica bem gordinho, né? Depende da ervilha, né? Exatamente. Aonde que foi feita essa ervilha? É, Então, as ervilhona, Como foi cultivada? entendeu? Vamos falar Se de um foi em jeito bem tu, né? simples. Se foi em Itu, pô. Gordinha mesmo. Então, vamos falar de um jeito simples, né? Se a gente assimilar que seria equivalente a um grão de arroz, que é só um compridinho. Não. Aí você voltou no mesmo assunto, pô. Verdade. Não, O arroz. Qual? Qual arroz? Qual ser mais gordinho? Se é o grão que é cru? É parbolizado, não? Pois é. Então, eu acho que é melhor se é aquele simplificar a conversa. grão tipo 1, né? Como é que é? É isso aí, Arborizado, daí agulhinha. Nossa, daí o negócio vai Verdade. complicar a nossa Pá, explicação arbóreo. de flor hoje. Olha, Viviane. Tem pra risoto. Isso, Se for o de arbóreo. risoto é muito grande, já tá pra japonês, criança. fica É que você falou, então a gente usa só, tipo, o grão de arroz normal. Como se fosse um tufinho da escova de dente, né? 1 a 2 tufinhos. Eu acho que é mais fácil até o pai e a mãe que nunca levou o seu filho no odontopediatra ter uma noção dessa Deu tufinho quantificação. mais fácil. Tufinho. A gente coloca um tufinho, mas qual idade? Bom, desde o bebezinho, a gente... É um tufinho. Pode ser um tufinho. Pode colocar. Acho que fica mais fácil. Não, mas não tá. Você fala, fica fácil, mas não tá fácil. Pra mim. Então, Gente, colocar um vou ter grão que de pegar a arroz. pasta de dente Só na minha falta bolsa. só falta. E aí, Não, arroz escova todo mundo de- sabe, pega aí, pô. vai. Arroz A todo gente mundo mostrar sabe. a quantidade. Então, eu acho que fica mais fácil assim, né? Mostrando. Pode mostrar. Mas é mais fácil. um dente na boca, uma criança com 4 anos é a mesma quantidade. Entendeu? Um dentinho na boca, É. ou se tiver todos os dentes... Sim, a quantidade é ínfima, bem pouquinho. Porque é uma dose que é segura. Se Mas a não criança muda deglutir, isso. Tipo, existe. 5 anos, sei lá. É porque... Qual a minha preocupação? Porque eu já vi no consultório, quando eu coloco por faixas etárias, a mãe esquece. Na Entendi, prática. entendi. Vou falar... Então, por isso que eu acho que no Entendi. vídeo É fica pra- mais fácil. Tá. E em consultório mostra. Ah lá... A gente pega, né? Tem que expor as nossas partes íntimas aqui no negócio. Isso. Olha que... Temos vários tipos de creme. Poxa, Põe o tufinho aí pra nossa. gente ver. Pronto. Então vamos A falar... escova tá limpa, viu? Quase não usa da bolsa. Fica tranquila. Aí, Posso nunca aproveitar usou. para usar? Nunca usou. Tem Engraxar até, a ó. sandália. Pode. Não põe na boca, não, que ela engraxa a Lencinho sandália. umedecido, se você sujar a mão aí, ó. Tó. Ai, gente, como você... A biossegurança. Ó, arrasou. Vamos fazer o seguinte. Posso aproveitar também e ensinar uma dica para escolher que escova pode. de dente para criança? Essa aqui, Claro que Diego. pode, olha aqui, ó. Pode ser? Essa câmera. Ó, é o seguinte. Eu vou falar a forma didática como eu ensino no meu consultório, tá bom?
É o seguinte, escova, criança sempre retinha. Pode ser aquele que tem um pouco de canaleta, que é um pouquinho mais fundo, pode. Mas às vezes a gente precisa apertar um pouquinho mais para poder escovar. E às vezes a criança não colabora, dependendo da faixa etária, né? Então eu gosto de dar uma dica bem simples para os pais. A largura do polegar da mãe. Pequenininho, tá? Qual seria como se fosse um tamanho de escova para adulto? Uma largura de polegar de homem. Fica um pouquinho mais fácil para entender, né? Então essa escova, ó, aqui, tirando mais ou menos esses 3 tufinhos, no tamanho de uma escova para criança. Qual é a vantagem da escova infantil? Que, na verdade, a altura é um pouco mais baixa. Então, você consegue colocar mais escova de uma forma mais fácil, tá? Só para ficar mais tranquilo. Bom, como que a gente ensina, então, a quantidade do creme dental? Eu não sei se dá foco. Será que dá foco? Opa, temos o Diego aí, meu. Bem pouquinho, ó. Pro bebê. Considerando que da criança não teria essa última parte rosa, né? Pararia na parte azul, vamos dizer assim. Então, seria uma escova de criança para até o final da parte azul. Isso. Eu indicaria até mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. Eu personalizo de 11 a 12 anos de acordo com a arcada dentária. Aí, pessoal, não assusta não, é pouquinho mesmo. Isso. Aquela propaganda da Colinos estava toda errada mesmo. Eu gostava da Colinos. Você põe um pi aí que eu não quero aborrecimento. Eu vou tentar falar de um jeito bem didático, bem simples, tá bom? Por isso que eu falo assim, tudo é muito relativo, né? Mas eu gosto de ensinar essa quantidade para uma criança ter mais ou menos uns 4 anos de idade. Claro que essas faixas vão mudando com o decorrer do tempo, tá? E acima dos 5, 6... acima de 7, a gente pode indicar o tal do grão de ervilha, né? Então vamos mostrar. Eu estou simplificando, tá bom, gente? Explicação. Depois você pode até descer o cabo que tem meu nome, meu telefone e meus contatos. Nossa! Fazer propaganda da clínica. Você está muito preparado. Serve, não é? Tipo, uma Será que deu pra ervilha mostrar? muito pequena, né? Tem um pouquinho a mais, tá bom? Essa é aquela que vem nas latas, né? Não é aquela in natura, né? Essa ervilha. Isso aí não é ervilha. Eu nunca vi ervilha desse tamanho. Então, por isso que assim, eu não gosto de ensinar muito, Nós porque... temos que mudar o exemplo, eu acho, da ervilha. Exatamente, também acho. É porque acontece que os pais começam a perder noção, né? E muitas crianças... Vou resumir para vocês. Quanto menos creme dental, menos espuma, você menos aciona o laurilsulfato de sódio, que é a substância que espuma, que tem no sabonete, no shampoo, e você consegue visualizar mais todos os dentes que precisam ser higienizados. Então, quanto menos é mais, né? Porque tem crianças que têm ardência bucal, sentem incômodo com sabor, então, quanto menos você consegue higienizar, não esquecendo o quê? Creme dental com flúor, mas quem é realmente mais efetivo é a remoção mecânica, que é o jeito que a gente gira a escova e tira a placa bacteriana, né? Muito bom. Muito bom. Hoje, quando vai a criança lá, você para os pais, você ensina o procedimento ou a mãe já fala, não, eu escovo desse jeito, ou você faz a correção com ela? Já tem tantas estratégias, muito obrigada, tem tantas estratégias comportamentais, porque é legal, crianças bem pequenininhas, os pais mostrarem primeiro como escovam, e daí a gente fiscaliza, ao mesmo tempo você faz as correções em cima, né? A gente faz uso de corantes também, porque a gente consegue visualizar a placa que é mais cariogênica, que é mais causadora da cárie, uma placa que seja de mais tempo, que está na boca. Então, de acordo com a cor, a gente também consegue educar os pais em cima disso. Então, tem muitas técnicas que a gente pode assimilar, tanto a técnica de higiene bucal, quanto técnicas comportamentais também. Tanto para os pais, quanto para as crianças. Eu acho engraçado porque o Enzo, ele vai escovar o dente, né? Fala, Enzo, vai dormir, tem que escovar o dente. Não sei o quê. Se deixar ele, criança, 9 anos, tá naquele agito. Tá bom. Aí ele, papai, eu já escovei. 20 segundos? Não, peraí, vamos lá. Aí ele ele realmente demora. Eu acho que, eu sou leigo, mas eu acho que tem que ter uma coisa mais demorada na escovação da criança, mostrar para ele os movimentos, né, de como que é. Aí, porque senão a maioria das crianças deixar... Isso. E fiscalizar, igual você fez, né? Então, eu faço um treino comportamental, né? Que eles... Tem essa etapa da dominância, né? Quando eles querem fazer... se acham independentes, eles querem escovar, tá bom, escova só na frente, né? Então, o risco de cárie, ele aumenta. Então, é interessante. Eu já treino no consultório, que você pode escovar, mas sempre pergunte pro papai e pra mamãe, será que eu escovei bem? Leva a escova para complementar, né? Então, esse trabalho tem que ser conjunto, né? E o que acontece se a gente colocar muito creme dental na pasta, se essa criança ingerir muito, o que pode acontecer? Isso, porque a quantidade ela é tóxica, né? Eu sempre gosto de explicar também, porque... Eu sabia.
por causa dos acidentes. Por isso que o creme dental ele não pode ficar sempre acessível para a criança, né? São os pais que controlam essa dose, colocam na escova Por também. que a pasta é tóxica? Então, nossa. Caraca. Nossa. Não, ela falou. Eu quero entender, né? Você vê, cara. Entendeu? A produção tá sensacional. Hoje tá um pô de aula aqui. Eu quero entender, entendeu? É legal, pô. É Ótima elogio, pô. pergunta. Entendeu? Na verdade, tudo tem que ser muito bem dosado, né? Mas mesmo você vai lavar o cabelo, se você usar metade do frasco do shampoo, é garantia de que o cabelo está limpo? Tudo é bom senso, né? Por isso que, voltando a Cabelo lembrar... dele? Não. Pra te tentar se achar. pô. Olha o seu pra não pra cor do Não, teu só tô cabelo. tentando entender, pô. Então, tá. Por isso que o fator muito importante é sempre dose certa e ensinar para os pais a forma correta, como eu falei, da remoção mecânica da placa, que é a escovação. Então, a criança ela gosta do sabor, ela acaba engolindo. Isso pode fazer com que a criança pare no pronto-socorro, toxicidade. Hoje você recomenda para os pais aquela pasta, que nem tem aquela pasta que tem uma cor preta, tem uma cor vermelha, que tem um bichinho XPTO, não sei o quê, ou uma tradicional do que a gente que foi colocado aqui? É mais fácil você ensinar o uso de cremes dentais infantis mesmo. Por causa, como você falou das pastas pretas, né? Que pode ter carvão, né? Isso não é a garantia da escovação. Esse é outro polêmico, educação. Isso, vai ser uma outra polêmica, né? Pula esse aí. Por isso que os cremes dentais infantis, até mais ou menos 11, 12 anos de idade, né? Vai terminando a troca dentária. Né? Sempre supervisão. Por isso O que depois a adulto gente pode usar um creme dental infantil? Boa pergunta, pode. Pode, porque ele tem uma concentração de flúor acima de 1000, só que às vezes ele não vai ter... Hoje existem as personalizações de creme dental para os adultos, né? Porque saiu um livro recente falando sobre isso. Então, cada paciente, no caso dos adultos, às vezes ele tem uma necessidade específica dele. Então, a gente pode personalizar o creme dental que ele precisa. Então, às vezes, aquele creme dental infantil, ele não vai proporcionar mesmo a resolutiva do paciente adulto. Explica sobre as manchas nos dentes que podem ocorrer. Isso. Então, as manchas... Ou não tem mais isso também? Mudou? Tem. Ah, bom. Mancha tem. Por isso que existem as manchas que a gente chama de manchas extrínsecas, que são as manchas externas, que elas podem ser removidas com alguma pasta abrasiva. Tudo isso precisa ser mapeado em consultório, né? Com dente limpo e boa iluminação. Daí a gente vai separar cada caso, né? Será que é uma mancha de formação? Né? Será que tem quesitos genéticos? O que é cada um? Então, por isso, são tratamentos... É muito vasto, é muito grande, né? Cada caso é um caso. Por isso que levar sempre no cirurgião, no odontopediatra... Para fazer a avaliação das manchas dos dentinhos. Isso. Por isso que o ideal seria que nós fizéssemos o pré-natal odontológico da gestante, onde a gente cuida da condição da saúde bucal da gestante, a gente já passa a orientação para o pai, também cuida dele, e quando o bebezinho nasce, está autorizado pelo pediatra, né, ou saiu do hospital, a gente já faz a avaliação desse bebê. Quanto mais precoce, a gente vai conseguindo caminhar e mapear melhor a condição. Muito interessante. Com relação à dieta e cárie, mudou alguma coisa? Porque até onde eu sei, não come doce. Se comer doce, o pirulito, não é isso? É isso, produção? É isso aí? Então é isso aí. Isso tem. Então, mudou o quê? O que pode, o que não pode, o que é mito, o que não é mais, o que já virou... Mito também não é bom falar. Não é bom mito? Não. O que virou Podia mudar a artigo palavra. científico Podia mudar a palavra. comprovado e não comprovado? Boa, melhor. Isso. Tá bom. Na verdade, Mito, aí, né? Não dá problema. não é somente os alimentos açucarados que a gente conversa com os pais, né? Porque nós estamos falando aí de carboidrato fermentável, as bolachas, né? Às vezes os pais falam assim, eu dou uma bolacha recheada ou não recheada. Na verdade, tudo tá ali, tudo é alimento para bactéria, né? E outro fator que está acontecendo é a erosão ácida em criança. Que, na verdade, eram lesões que a gente só visualizava O que mais seria nos uma adultos. erosão ácida em criança? Isso. Em criança, Boa essa. na verdade, muito boa sua pergunta, e que, na verdade, está associado aos alimentos que têm uma acidez maior. Então, não sei se... Bom, vamos falar de um jeito bonitinho. Simples. Refrigerantes, né? Veneno para dente de criança, as balas ácidas, os pirulitos... Coca-Cola em si. Bala ácida da hora. Todos os refrigerantes, as balas que são ácidas, os sucos de caixinha.
eles acabam gerando... A acidez é tão grande que acaba devastando a estrutura do esmalte. Então, você vê aquele aspecto que a gente chama de diagnóstico de pedra polida, né? Você vê a perda do esmalte e, às vezes, os pais falam, nossa, o dente do meu filho é um pouco mais caramelo. Mas, na verdade, é que aquela imagem da dentina, que é a segunda camada do dente, né? Que é mais sensível, ela fica mais visível, porque a de cima branca acabou sendo devastada pelos alimentos. A frequência alimentar, né? A oferta de alimentos assim acaba aumentando mais essa condição. Então, esse é um alerta muito grande que a gente dá para os pais também. Olha aquela lá. Pega a tua. Não, bom. Alimentação e o desenvolvimento da arcada. Boa pergunta. Produção. Nossa, profunda essa pergunta. Essa foi enviada. Aí junta com o seu trabalho aí. Você Não, mas veio achei hoje super aí. legal. Precisa desenvolvimento, ela tem que explicar. Com pelo amor de Deus. certeza, né? Não, Quando estava no mestrado, eu acompanhei pesquisas falando sobre estímulos à mastigação, né? Desenvolvimento das arcadas dentárias. Por quê? A gente percebe que está sendo oferecido um alimento muito mais pastoso. Então, o desenvolvimento da arcada acaba sendo menor, né? E a gente precisa trabalhar isso. Evolução, né? Isso. Por isso que muitas vezes que os pais têm dificuldade na escolha nutricional dos alimentos para os filhos, é interessante a indicação de um bom nutricionista infantil que vai dar amparo para esses pais para melhorar. Porque tem estudos de paladar e de escolhas de texturas alimentares, né? Tudo isso é treino, né? Que os pais precisam embutir desde bem pequenininho, né? Desde quando a mãe ela saiu do aleitamento materno exclusivo e começou a oferecer os alimentos mais consistentes, começar a trabalhar isso. Nossa, acho que tinha... Vamos criar isso aí. Tem que fazer um guia, né? Para entregar isso para os pais, no pediatra orientar, já ter isso pronto, né? Sim. Porque eu tenho alguns casos de falta de desenvolvimento, de fala, de uma série de mandíbula, de crescimento, porque os pais atrasaram a alimentação, de medo da criança engasgar, histórias assim, sabe? De super proteger, ou então de facilitar muito a vida da criança. Então, não vou dar um negócio para ele roer, por exemplo, uma bolacha, sei lá, X, ou algum alimento mais rígido para ele roer. Isso vai estimular algumas coisas. Não, eu não vou dar porque eu tenho medo dele engasgar, soltar um pedacinho e tal. Esse medo, né, eles não apostam no próprio reflexo do corpo de sair do engasgo, sair de uma situação dessa. Então, hoje eu recebo muito paciente com muitas deficiências. Acabo trabalhando em parceria com a doutora Adriana, que veio aqui, fono, para a gente tentar correr atrás do prejuízo. Mas assim, no que você conhece, dentro do seu conhecimento, você pode dizer para a gente qual seria mais ou menos as etapas da alimentação? Então, é que o que eu gosto sempre de... Falando também de uma forma simples, né? Eu gosto de fazer o trabalho junto com uma nutricionista mesmo. Para ela complementar. Eu acho que eu gosto também de fazer um trabalho mais especializado para estar junto comigo. Porque, assim, resumindo, alimentos menos industrializados, né? Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz teste de performance mastigatória em crianças. Era nítido, né? Que as crianças com uma maloclusão, ou seja, um dentinho que estava mal posicionado, a ingestão das partículas alimentares eram maiores. Então, a absorção nutricional é menor. Né? A Organização Mundial de Saúde já estava falando que os alimentos, falando também de um jeito bem genérico, né? Os alimentos mais em conta são mais ricos em açúcar e são menos consistentes. Então, existem várias associações de treino de paladar, né? Distúrbios alimentares estão associados à primeira infância, fase de bebê. Então, o negócio é muito mais profundo. Então, melhor do que dar nuggets, melhor dar uma coxa de frango para a criança comer. Pois é, menos industrializados, com certeza mesmo. Porque tem vários fatores, né? Desenvolvimento. Isso é comercial também, né? Nuggets é nuggets, né? Não tem mais. Por isso eu falo, os pais devem ser nos exemplos, né? A gente não pode falar assim, ó, eu tomo refrigerante e você não vai tomar, né? Eu acho que essa troca tem que ser conjunta. De uma forma gradual e quando os pais pedem socorro no consultório, fazer de forma homeopática, né? Em que sentido? De pouquinho em pouquinho, porque não é fácil a gente mudar hábitos. Nossa, nem fala. Mas acolher esses pais com muito carinho, muito amor e ajudar nisso traz uma resultado. E uma curiosidade minha, óbvio que o adulto que vai passar numa consulta, ele escova os dentes antes. Essas crianças que os pais levam, eles fazem uma higienização da criança antes do seu atendimento? Cara, essa pergunta é muito boa. Se não pergunta, o podcast... Perguntou se a mãe leva o dente
escovar. Muito, nossa bom. senhora. Isso é. O mundo vai mudar a relevância disso em aí. casa lá, arroz, feijão e Isso bife. é relevante, parabéns, Chega cara. lá no consultório. Não, tá Isso aí bom, vai tá bom, tá- para ali, Isso tá é a pergunta que eu vou polêmica. Polêmica. Caraca, pô. E, ó, Adorei, Ale. Obrigada, Nossa, obrigada. Eu fico impressionado. Arrasou, A relevância disso aí é. então, Pô, cara. Funcionário do aquilo, mês. né? Não adianta o velho truque, né? De escovar bem para enganar o profissional na véspera da consulta, né? Porque eu falo, a boca é a bola de cristal do cirurgião dentista. Você enxerga que está tudo bem, se não está. Por isso que uma boa anamnese. Esta frase Profunda, nossa. profunda. Então por isso a gente consegue visualizar muitos fatores. O ideal seria que os pais não fizessem esse trabalho somente quando leva ao profissional, né? Mas um trabalho de constância, com frequência, né? E a criança que tipo, tem a língua presa ou freio do lábio, como funciona isso? Quando já vê logo cedo. Isso. Ótimo, está tendo muitas polêmicas sobre o diagnóstico disso, né? Mas é um fator muito importante que, antes de qualquer polêmica, seja feita uma boa avaliação com o fonoaudiólogo. Ele vai fazer essa avaliação, ele vai mapear no hospital o ideal, né? Existem vários escolhas que a gente faz. Isso já é logo no início. O bebê, você vai lá no fonoaudiólogo? Seria isso? O freio. Na verdade, o ideal é que no hospital seja avaliado com um fonoaudiólogo, onde você avalia na dinâmica, durante o aleitamento materno, na mama. Daí você consegue Caso da visualizar, pegada no seio. mas... E o fono vai estar lá para ver isso? Não, não. Não, tem tô- fono, tem fono Tem hospitalar. fono? A questão é que, primeiro, porque tem a pegada no primeira seio. a avaliação é do médico Na hora no do- momento Tudo bem, do parto. eu só não tô falando que não tem. Não, calma, é que isso passa por validade. Primeiro o médico no momento do parto. Depois essa criança ela fica um período lá e ela tem toda essa avaliação. O fono, existe fono, sim, que trabalha para avaliar assim a boquinha das crianças. Tá. Todo hospital tem, a maioria tem. A Viviane. Nossa, tem. É Tem bacana. sim. Aí é observado ou não a dinâmica e também o exame físico. Sem a presença da mãe também é feito. Isso. Para ver a língua. E- A língua e os freios também. Não é só o freio da língua também. Isso. né? Eu quero trazer uma. Não, mas doutora deixa Viviane ela Cabral, deixar que é ela especialista responder. só nisso Desculpa aí, pessoal. depois. Isso, é bacana para falar Vai lá. disso. Porque... Amiga dela. Porque não esquecer que, assim, com a criança, ela cresce muito rápido, vai mudando o perfil bucal mês a mês, né? Semanalmente, mês a mês. Então, esse acompanhamento, ele precisa ser contínuo. Mas, sempre, é o que está falando os, né? Depois que eu dou um pediatra. Procurar o fono, ele vai dar o aval se realmente esse freio, ele precisa ser submetido a alguma intervenção. Mas a mãe viu em casa que é grande ali, com 4, 5 anos. Ela vai no fono. Isso. Eu indicaria primeiro que o fono desse aval. Claro que falando de um jeito simples, né? Um dos testes sim. é quando a criança posiciona a língua no céu da boca e a ponta da língua parece um coraçãozinho, né? Esse é um dos diagnósticos, mas a gente sabe que qual é o mais danado? Quando passou dos nossos olhos o diagnóstico do profissional. Por isso que o fono ele vai dar aval primeiro. Se ele der realmente o aval, daí a gente pode pensar na intervenção, né? E uma curiosidade, tem uma diferença no desenvolvimento da criança, né, do masculino e o feminino, na dentição, né, no que nós estamos falando, pelo comportamento, às vezes pelo menino ser mais agitado e a menina não, morder, existe alguma uma diferença? Deixa eu traduzir agora. Uma diferença no desenvolvimento crânio-facial entre homens e Exato. mulheres. Isso, que tem. entendi, Sim, entendi. também está relacionado aos fatores Entendi. hormonais, crescimento. Sim. Às vezes podem falar isso aí também. Isso, pode estar associado. Por isso que todo esse acompanhamento tem que ser a longo prazo, né? Depois da odontopediatria existe a odontoebiatria, né? Que são os cuidados dos adolescentes, porque também tem fatores hormonais. Nossa, daí eu tava por fora. Essa pô de aula, pô de aula hoje. Desse assunto. Pô de aula, pô de aula. Eu não sabia que Beatriz, eu achei que ia falar do. Ah, bom, pensei que você ia meter o pau só em mim. Não ia falar que você também não eu tô sabe. junto com você. Porra. né? É muito interessante, porque os fatores hormonais de crescimento também estão Repete pra Então gente. repete, porque Repete, é por uma favor, coisa que, Revane. por incrível que pareça, ele não sabe e eu não sei. Ah, mas E a eu gente muito está aqui para menos eu, aprender, para então. somar. Eu também Não, aprendo mas com vocês. isso é uma coincidência que quase não existe, porque eles Então são... repete, fala de novo o termo. Em E voz alta. depois da odontopediatria da etapa, né? Depois tem da pré-adolescência. quem? Até quanto tempo? É odontopediatria? Até que idade? Então, porque a troca dentária, ela vai mais ou menos até uns 11 anos, 12 anos de idade. Quando termina a troca, vai começando a pré-adolescência, porque agora tem fatores de desenvolvimento psicológico, dentário, tem vários fatores associados. Hormonais também, né? Então, depois é uma outra etapa, onde já está entrando na parte da adolescência e os hormônios já tem outro perfil, né? Desenvolvimento, tanto na menina
quanto nos meninos, né? Tem gengivites típicas, são as periodontites juvenis. Isso já é uma especialidade? Só para que eu tô... Existe, sim. É especialidade? Sim, da odontopediatria. A gente pode também ter, se a gente tem conhecimento, a gente também pode trabalhar as adolescentes. Mas é uma especialidade reconhecida pelo CRO? Olha, pelo que eu saiba, sim. Ou era como quer... há muitos anos atrás a DTM, disfunção temporomandibular, não era, existia quem tratasse da DTM, mas não tinha especialidade. Pelo que eu saiba, sim, mas eu acho que vale a pena também confirmar essa informação. Especialidade eu não tenho. Eu achei bem interessante o que você falou, porque na verdade é um outro perfil bucal, né? Porque o adolescente ele tá com os dentes permanentes, mas tem os fatores hormonais, né? Inerentes a essa etapa também, né? Você veja que, na verdade, o acompanhamento é a longo prazo, né? Tem muitas mudanças, Eterno. tem patologias. Isso. Tem assim como tem as patologias bucais, que são as doenças bucais dos bebês também. Existe também o que pode acontecer nos adolescentes, né? Então, o trabalho tem que ser longo, os pais têm que se atentar a isso. Né? Não deixar para somente fazer as intervenções ortodônticas quando tiverem todas as trocas dentárias. Os diagnósticos estão cada vez mais precoces. A produção está sensacional. Caraca. Me perguntaram aqui do tratamento de canal em crianças. Ai, Você precisa marcar uma consulta lá. Nossa, eu tô Nossa, você tá achando maravilhosa. Vai marcar, fazendo pode muito cobrar filho, consulta, vocês pode estão cobrar fazendo muito consulta. filho. Pode comprar consulta, hein? A Abdala já tá nas adolescentes, já não tem, então é bom que o pessoal aí participe mesmo. porque... Pergunta boa. Ótimo. Boa. Sim. A gente não precisa, não deve pensar que se o dente de leite ele vai ser trocado, é indicado a remoção, né? Lembrando Mas aí que... você pode falar aqui, que deixa eles lá de então. fazendo. Lembrando que, primeira coisa, sempre pensar na prevenção, os tratamentos preventivos. Se o paciente ele já chegar no tratamento endodôntico, que a gente chama que são os tratamentos de canal, o dente ele precisa ser tratado, mas precisa ser avaliado, né? E Então, dá dente de novo. leite pode tratar o canal, se Sim. for indicado. Se for indicado, como olhando com uma radiografia específica, também avaliando a idade cronológica da criança, a idade dentária, para ver, será que esse caso ainda dá para fazer o tratamento de canal ou será que é perda? Claro que a nossa busca é que seja feito o tratamento mais conservativo possível, porque o dente mantido, ele mantém um espaço para depois apresentar o dente permanente. Agora, aquele dente que a criança caiu, bateu e não quebrou, não sangrou nem nada, mas ele começou a mudar de cor. O que aconteceu com esse dente? Puxa, então, hoje tem novas classificações sobre isso, mas lembrando, falando de um jeito clínico, que esse dente, ele, por exemplo, às vezes a criança teve o traumatismo. E os pais falam assim, não, eu vou deixar, eu vou só acompanhar, né? É, porque não sangrou, não quebrou, vou só observar. Isso. Levar para fazer pelo menos uma radiografia específica, que é a periapical, e não radiografia panorâmica, né? Porque a gente não consegue ver O que específico. seria isso A aí? pequenininha. Isso. Então, a radiografia periapical, peri quer dizer ao redor, né? Então, uma radiografia pequenininha específica que eu consigo visualizar o dente da coroa até a raiz e ver a sementinha, que é o germe do dente permanente. Então, assim, a gente vai mapear, né? Será que é um dente que já está perdido mesmo? Né? Será que é um dente que eu preciso fazer o tratamento de canal? Por isso que sempre a gente mapear. Mas o dente começou a ficar rosinha. O que aconteceu com esse dente? Porque ele muda de cor. Isso. Ele tá rosinha. O que aconteceu com ele? Isso, porque justamente na hora do traumatismo, na hora da batida, houve o rompimento dos vasos sanguíneos dentro do canal. Tem os vasos sanguíneos e os nervos, né? Por isso que, assim, crianças, pacientes muito jovens, as células, elas tentam reparar, né? Então, geralmente, o dente, ele pode ficar escurecido e voltar. Por isso que o acompanhamento precoce. Aconteceu algum acidente, procurar o odontopediatra, faz esse exame e depois pode fazer um acompanhamento conjunto, né? O odontopediatra vai dizer quando os pais vão levar essa criança de novo para acompanhar se teve uma perda, uma reabsorção de raiz, ou seja, uma perda, teve um insucesso, né? Se esse dente realmente não está reagindo bem, será que vale a pena fazer o tratamento de canal? Hoje existem os termos, o termo que menos é mais na odontopediatria. E está incrível, porque você submete menos a criança a intervenções mais invasivas. Isso, né, graças a Deus, hoje tem. Menos é mais. Então, esse trabalho conjunto, que é um laço que a gente faz, que é o familiar, a criança e o profissional, ele dá mais resolutivo, onde você pega no pulo aquele momento, onde se realmente tiver que intervir, daí vai ser feita a escolha. Claro que a meta é nunca precisar intervir. Entendi, muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Pode Ela mandar. aula. Se alguém tiver uma Pode dúvida, aula. manda e você responde lá, né? A Totalmente à gente... disposição. Pô, vai ser muito bacana. Né? Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Hoje eu aprendi um monte de coisa, viu?
Só para Agradecer voltar a o Nix termo, só Travel. para voltar o termo lá da Agradece Odonto você e a hoje. especialidade. Odontoebiatria. Odonto Ebiatria. e Beatria. Você agradece aqui, ó. Nix Travel, do Agradece Robson. aí. Manda um abraço pro Agradecendo ao Robson. Robson Nix Travel, tá? Isso aí. Nosso patrocinador. E te falo em breve mais patrocinadores, Pessoal, gente. não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Muito obrigada. Obrigado aí. Foi sensacional. Obrigada, pessoal. Tchau, gente.